Tem gente que simplesmente não enxerga o valor que você tem. Pode ser alguém próximo, alguém que você ajudou, alguém que você esperava que estivesse do seu lado, mas em vez disso, a pessoa te ignora, te trata como se você fosse invisível. Só que existe uma forma de virar esse jogo. E não é gritando, implorando ou cobrando. É fazendo diferente, calando quando esperam barulho, se afastando quando esperam insistência, vivendo com dignidade quando querem te ver implorando. Por migalhas. E é aí que começa o desespero do outro, porque o que realmente desestabiliza não é o grito, é o silêncio. Não é a presença constante, é a ausência elegante. Vamos falar disso. Imagina alguém te provocando, esperando aquela resposta explosiva, cheia de emoção. E você apenas respira, sorri e continua no seu caminho. Esse tipo de postura confunde, desarma, desmonta. O silêncio bem aplicado é como uma espada embainhada. Ela não fere, mas impõe respeito. No estoicismo, o silêncio não é covardia, é domínio. É saber que você não precisa reagir a tudo. Porque às vezes quem responde rápido demais está revelando exatamente o que o outro queria ver: fraqueza. E você não precisa mais provar nada para ninguém. Tem gente que acha que manter a calma é sinal de fraqueza. Mas pensa numa fogueira. Se você sopra com força, ela cresce. Se você ignora, ela apaga. É isso que acontece quando você não alimenta a provocação. Você sai do jogo e quem queria brincar de te atacar fica sem parceiro. O silêncio vira um escudo invisível. A outra pessoa não entende como você consegue manter a postura, como você não se afeta. E é nesse momento que você começa a se destacar. Porque hoje em dia, quem tem controle emocional é raro, e quem é raro se torna valioso. Quantas vezes você já tentou se explicar, se justificar, argumentar com quem só queria te diminuir? No fim das contas, você só se cansou mais. A resposta não precisava ser dita. Às vezes, a resposta mais forte é o próprio silêncio. Não se trata de orgulho, mas de estratégia. O estoicismo nos ensina a escolher onde gastar nossa energia. Se o diálogo é impossível, a dignidade continua sendo uma opção. E a ausência pode ser mais poderosa do que qualquer argumento. Quando você aprende a não se abalar com o que os outros dizem ou fazem, você começa a viver de verdade, porque percebe que a sua paz não está nas mãos de ninguém. Ela mora aí dentro. E se alguém quiser tirar isso de você, vai ter que lutar contra uma muralha firme. Essa força silenciosa começa a mudar tudo. As pessoas ao seu redor te olham diferente. Sentem que você não se abala fácil. Você não é mais refém das opiniões e isso, meu amigo, incomoda mais do que qualquer resposta atravessada. E esse é só o começo. Porque quando você descobre o poder de não reagir, de manter a calma e de colocar sua energia onde realmente importa, você entra num novo nível de existência. Um nível em que você não depende da aprovação de ninguém para saber que tem valor. Um nível onde você age com propósito e não com impulso. É aí que o estoicismo se revela como uma verdadeira bússola para sua vida. Ele te ensina a permanecer firme no meio da tempestade, enquanto o mundo espera que você se afogue. Agora imagina o impacto que isso tem nas suas relações. Quando você deixa de reagir como os outros esperam, começa a quebrar padrões. A pessoa que costumava te provocar esperando barraco, agora encontra um muro de serenidade. Quem te criticava esperando gritos, recebe um silêncio desconfortável. É como se você tivesse mudado de idioma e agora falasse uma língua que eles não entendem. E adivinha? Isso assusta, porque você se tornou imprevisível, e o imprevisível é poderoso. Você não está mais no papel de vítima. Você virou o personagem que ninguém consegue controlar. E o mais interessante é que enquanto tudo isso acontece por fora, algo muito mais profundo vai se construindo por dentro. Uma paz, uma clareza, uma sensação de liberdade que não depende de ninguém. É como se você estivesse limpando um espelho embaçado e, pela primeira vez, se enxergasse com nitidez. A autoestima começa a brotar de dentro, não do que os outros dizem. E aí, meu amigo, você passa a viver com um novo tipo de força, uma força serena que não grita, mas que todo mundo sente.
Pensa agora naquelas situações em que você se sentia pequeno por depender demais da opinião dos outros. Cada crítica era um terremoto, cada desprezo era uma dor. Mas com o tempo e com a prática do estoicismo, você aprende que essa dor vem da ilusão de que o outro tem poder sobre sua identidade. E aí, você tira esse poder das mãos deles. Você para de negociar seu valor. Você entende que não precisa de plateia para saber que vale ouro. Isso muda tudo. Porque quem se basta, desarma quem tenta controlar. É aí que entra o poder da autossuficiência. Ser autossuficiente não é viver isolado. É saber que, se for preciso, você caminha sozinho e ainda assim segue forte. É saber que você pode abrir a porta, respirar fundo e enfrentar o mundo com coragem, mesmo sem ninguém te aplaudindo. Quando você constrói a própria base, nada e ninguém pode te derrubar. E os outros sentem isso. Sentem que você não é mais facilmente manipulável. E isso, para quem vivia te subestimando, é um baque. Pensa numa árvore que cresceu no topo de um morro, enfrentando vento, sol forte e falta de água. Ela não cresceu para agradar ninguém, mas se tornou firme, resistente e admirável. Assim, é a pessoa que aprende a se sustentar sozinha. Não precisa se exibir, não precisa provar. Só vive, e isso já basta para inspirar quem observa. A sua independência emocional começa a brilhar como uma luz silenciosa, que atrai, mas que também impõe respeito. E aí quem antes te tratava como descartável, começa a repensar tudo, e se engana quem acha que isso vai te afastar das pessoas. Pelo contrário, quando você se valoriza, atrai relacionamentos mais saudáveis, mais verdadeiros. Porque agora você não aceita qualquer coisa. Você sabe seu preço. E quem quiser estar ao seu lado vai ter que vir com respeito, com verdade, com reciprocidade. O estoicismo não ensina a fugir das relações, mas a purificar os laços, a manter por perto quem soma e não quem suga. Quem quiser ficar, que se eleve ao seu nível. Porque você já aprendeu a não descer mais. Agora pensa na diferença entre alguém que vive se explicando e alguém que vive em silêncio, firme nas próprias escolhas. O primeiro está sempre tentando ser aceito. Tem medo do que os outros vão pensar. Já o segundo não está nem aí para a opinião alheia. Ele sabe que nem todo mundo vai entender, mas mesmo assim continua, passo por passo, com os pés bem plantados no chão. Essa diferença é sutil, mas muda tudo. Porque quem não precisa agradar, vive muito mais leve. E leveza é algo raro nesse mundo cheio de máscaras. Sabe aquele momento em que você percebe que já fez demais por quem não move um dedo por você? Que se doou, se desgastou, tentou 1000 vezes e só recebeu indiferença? Pois é. Nessa hora, bate uma mistura de frustração e libertação. É como tirar uma mochila pesada das costas. Você começa a entender que não precisa se esgotar, tentando conquistar quem não vê seu valor. O esforço agora é outro. É cuidar de si, preservar sua energia, direcionar sua atenção para onde ela é bem-vinda. E aí entra uma chave que muda tudo, o foco no essencial. É como se sua mente ficasse mais limpa, mais clara. Você deixa de lado as distrações, os dramas, as cobranças inúteis e começa a caminhar mais leve. O estoicismo ensina isso de forma linda. Não se trata de fazer 1000 coisas, mas de escolher as certas. Não se trata de estar em todos os lugares, mas de estar inteiro onde faz sentido. Essa seleção, esse filtro, esse cuidado com seu tempo e sua paz, isso vira uma força silenciosa que poucos compreendem, mas muitos admiram. Imagina uma festa, barulhenta, cheia de gente falando ao mesmo tempo. A maioria corre para se encaixar em todas as rodas, rindo de tudo, mesmo sem vontade. Agora imagina alguém que escolhe se sentar num canto tranquilo, conversando com uma única pessoa que realmente importa. Essa imagem diz tudo. Você não precisa estar em todas para ser completo. Você só precisa estar onde a sua alma se sente, em casa. E quem observa isso, sente a diferença. Quem vive de superficialidade estranha a profundidade e se incomoda com ela. E é exatamente aí que as pessoas que não te valorizavam começam a se desestabilizar. Porque você parou de correr atrás, parou de insistir, parou de se explicar.
E no lugar disso, você se voltou para si. Começou a cuidar de si como prioridade. Começou a andar mais devagar, mas com firmeza. Começou a falar menos, mas com mais verdade. Tudo isso vai criando um campo invisível ao seu redor, uma espécie de energia que repele o que é raso e atrai o que é real. Nesse processo, você também aprende a colocar limites. Limite não é barreira de pedra, é linha de respeito. É como uma cerca num jardim. Ela não impede o sol de entrar nem o vento de passar, mas protege o que cresce ali dentro. Quando você estabelece limites, está dizendo ao mundo: aqui dentro tem algo valioso demais para ser pisado. E quem não souber respeitar, que fique do lado de fora. Isso é maturidade, é autocuidado, é força verdadeira. É viver como ensinam os sábios do estoicismo, com firmeza, clareza e propósito. E sabe o que acontece quando você começa a se posicionar com essa firmeza? Muita gente se assusta, porque estavam acostumados com a sua versão passiva, aquela que aceitava tudo em silêncio por medo de desagradar. Mas agora, você não aceita mais qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer migalha. Você não briga, não grita, não ameaça, mas também não tolera o que te faz mal. E isso confunde quem sempre teve controle sobre você. Eles percebem que perderam aquele poder. E isso causa desespero, porque quem vive de dominar entra em pânico quando perde o domínio. E você vai sentindo algo diferente. Respeito. As pessoas começam a te olhar com outros olhos. Não é mais aquele olhar de pena ou de superioridade, mas de reconhecimento. Percebem que você se valorizou, que você não abaixa mais a cabeça só para manter a paz, que agora a paz começa dentro de você e não no ambiente ao redor. Isso muda completamente a dinâmica das suas relações. Você passa a ser o exemplo silencioso de alguém que se posiciona sem precisar ofender, que se impõe sem precisar levantar a voz. Esse respeito começa a abrir caminhos, porque o mundo valoriza quem sabe o que quer, quem não se deixa levar pelo vento, quem caminha com propósito. É como um rio firme, que não desvia por qualquer pedra, mas segue o curso até o mar. Quando você assume o controle da sua energia, começa a escolher melhor onde investir tempo, com quem andar, o que tolerar. E isso afasta o que é tóxico, o que é raso, o que é barulhento demais. O seu silêncio agora fala alto. E quem quiser caminhar do seu lado, vai ter que aprender a ouvir. Mas não pense que isso te transforma em alguém frio ou distante. Muito pelo contrário. Quanto mais você cuida de si, mais capacidade você tem de oferecer o melhor para os outros. Você se torna alguém inteiro. E gente inteira não fere, não manipula, não implora. Gente inteira soma, e atrai, e inspira. O estoicismo ensina que a verdadeira força vem de dentro, e não depende do que está fora. A autossuficiência não é um escudo contra o mundo, mas um alicerce para viver melhor dentro dele. E aí você começa a perceber que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda crítica merece atenção, nem toda ofensa exige reação. Isso é sabedoria. É como um mestre que escuta, observa, sorri e só fala quando necessário. A ausência de resposta, às vezes, vale mais do que 1000 justificativas. É nesse silêncio que mora a sua grandeza. E é ele que vai deixar quem te subestimava, completamente sem chão. Essa sabedoria cresce devagar, como uma árvore antiga. Ela não precisa florescer o tempo todo para provar que está viva. Sua força está nas raízes, está no silêncio entre as folhas, está na sombra que ela oferece mesmo sem pedir nada em troca. Assim é você, quando entende o seu valor, quando não precisa mais se justificar, quando vive com propósito. É aí que a calma vira sua armadura, e a dignidade seu escudo. Agora imagina a leveza que vem quando você começa a dizer não com naturalidade, sem culpa, sem se explicar demais, sem aquele peso nas costas. Só um simples não. Isso não é para mim. E segue a vida. Isso não é egoísmo, é higiene emocional. É colocar limite no que te puxa para baixo e manter perto só o que te eleva. Quem não entende isso vai tentar te convencer de que você está errado, mas a verdade é que você finalmente aprendeu a se respeitar. E quem se respeita, começa a ser respeitado.
Estabelecer limite é como riscar uma linha invisível ao seu redor dizendo: aqui é o espaço onde mora minha paz e eu não negocio isso. Tem gente que se aproveita da sua boa vontade, da sua paciência, da sua generosidade. Mas quando você aprende a proteger esse espaço, o jogo muda. Eles vão tentar atravessar, vão se incomodar, vão testar. E quando perceberem que a porta agora está fechada para abuso, vão surtar. Porque o que antes era terreno livre, agora tem cerca. E cerca boa não afasta o que é bom, só o que não sabe entrar com respeito. Pensa numa casa sem porta. Todo mundo entra, todo mundo sai, ninguém pergunta nada. Agora pensa numa casa com cerca, campainha e horário de visita. Quem entra, entra porque foi convidado, porque sabe o valor daquele espaço. É assim com sua vida. Quando você estabelece limite, não está sendo rude. Está sendo zelador da própria paz. Quem se ofende com isso, talvez nunca tenha aprendido o que é respeito de verdade. E o estoicismo ensina. Respeito não é o que você exige, é o que você inspira com suas atitudes. E tem uma parte curiosa. Quanto mais você se posiciona, mais claro fica quem realmente te valoriza. Porque quem te quer por perto vai respeitar seus nãos, seus limites, seu tempo. Vai te ouvir, vai querer somar. Já quem só queria vantagem, vai dar um jeito de ir embora. E olha, isso é uma bênção disfarçada. Às vezes, perder gente é livramento. Gente que ocupava espaço, sugava energia e deixava você menor. Quando essa galera vai embora, dá espaço para a vida florescer, como uma planta sufocada que, enfim, vê a luz. E tem mais. Você começa a sentir que está, enfim, no comando. Não como um ditador, mas como um líder da própria vida. Decide com quem anda, onde investe sua atenção, o que ignora e o que abraça. Isso é poder. Um poder silencioso, sem necessidade de mostrar. Um poder que incomoda quem só conhecia, sua versão submissa, mas que encanta quem enxerga além das aparências. O estoicismo te dá isso, não o controle dos outros, mas o domínio de si mesmo. E quando você domina a si, tudo muda, porque as reações perdem a força, os julgamentos perdem a graça e os manipuladores perdem o terreno. Você se torna uma fortaleza calma, firme, feita de escolhas conscientes, e quem quiser ficar, que aprenda a respeitar o alicerce. Quem não souber, que siga outro caminho, porque agora você não se curva, você constrói, em silêncio, mas com profundidade. Chega uma hora em que você começa a perceber o valor do tempo. E não é só o tempo no relógio, mas o tempo da mente, da alma, do coração. Você entende que cada minuto gasto com gente que não te respeita é um investimento perdido. Que cada conversa forçada é como dar ouro para quem só devolve migalha. E então você muda. Para de correr atrás, para de insistir. Começa a tratar seu tempo como aquilo que ele é, precioso demais para ser desperdiçado. E isso, de novo, bagunça a cabeça de quem estava acostumado com a sua presença garantida. Pensa no tempo como um rio. Ele flui, ele passa, e ninguém consegue segurá-lo nas mãos. Quando você começa a usar esse rio com sabedoria, direcionando ele para onde vale a pena, sua vida muda. Você se afasta de conversas vazias, evita discussões inúteis, deixa de lado promessas quebradas, e em troca, você ganha foco, leveza, direção. Quem queria te ver atolado em drama agora te vê caminhando sereno, com passo firme, sem pressa. E essa visão, essa visão deixa muita gente desesperada, porque não entendem como você aprendeu a simplesmente ir embora. E é exatamente aí que o tempo se transforma no seu aliado mais forte. Quando alguém tenta te pressionar, provocar, exigir, você não responde com urgência. Você respira, observa, espera. Essa espera, essa pausa, essa calma. Tudo isso revela uma força rara. Enquanto o mundo corre, você contempla. Enquanto os outros agem por impulso, você age com intenção. O estoicismo chama isso de sabedoria no tempo. Agir na hora certa, falar o necessário,
calar quando for mais sábio. E cada vez que você age assim, você prova que não é mais guiado por emoções passageiras, mas por propósito. Lembra daquela vez em que você respondeu na hora e se arrependeu depois? Ou daquela decisão tomada no calor do momento que virou dor de cabeça? Pois é, com o tempo e com consciência, você aprende a dominar esse impulso. Aprende que o mundo pode estar em chamas lá fora, mas por dentro você segue inteiro. Ser calmo num mundo que grita é revolucionário. E cada escolha sua passa a ser feita com mais clareza, mais presença, mais responsabilidade. E é claro que quem tenta te desestabilizar vai sentir isso. Eles estão acostumados com quem reage, não com quem reflete. Estão acostumados com barulho, não com firmeza silenciosa. Mas você não está mais jogando o jogo deles. Você agora joga no seu campo, com suas regras. E o tempo é seu juiz. Ele mostra quem era real, quem era farsa, quem era peso, quem era impulso. Com paciência você começa a ver quem realmente vale a pena manter por perto. E nesse caminho, você vai se fortalecendo. Porque não é só sobre afastar quem não te valoriza. É sobre se aproximar de quem realmente importa. De gente que respeita seu tempo, sua essência, seus silêncios. É sobre construir relações que não drenam, mas recarregam. Onde o tempo é bem aproveitado, onde o silêncio é confortável, onde não é preciso provar nada. E essa é uma das maiores vitórias de quem escolheu viver com base no estoicismo. Encontrar paz, mesmo quando tudo ao redor tenta gerar caos. Agora pensa comigo. O que acontece quando alguém tenta te atingir com palavras duras e, em vez de reagir, você responde com gratidão? Não, não é ironia. É consciência. Agradecer num momento desses não é submissão. É estratégia emocional. Quando você diz, obrigado pelo seu ponto de vista, vou refletir sobre isso, você está devolvendo a ofensa com um espelho. Um espelho que mostra a outra pessoa o próprio desequilíbrio, enquanto você segue sereno. Isso é maturidade emocional. É como servir chá gelado num incêndio. A reação do outro perde a força porque não encontra combustível. É claro que no começo parece estranho. A gente foi treinado para revidar, se defender, gritar mais alto. Mas o estoicismo ensina outra via. Ele mostra que, em vez de devolver com raiva, você pode devolver com sabedoria. Que, em vez de alimentar o conflito, você pode dissolvê-lo. E, às vezes, só o fato de você não entrar no jogo já desarma completamente quem tentou te provocar. A gratidão, nesse cenário, é como uma blindagem. Você não finge que não doeu, mas também não deixa que te controle. E isso confunde, isso desarma, isso transforma. Comece a perceber como você se sente quando pratica esse tipo de resposta. É uma mistura de leveza com autoridade. Você não baixa a cabeça, mas também não se rebaixa. Você não foge do embate, mas também não o alimenta. É como estar no centro de um furacão e, mesmo assim, conseguir ouvir o som da própria respiração. Essa calma é construída. Ela não vem de fora. Ela nasce do treino diário de olhar para si mesmo, de entender seus limites, de reconhecer o que vale ou não a pena carregar. Com o tempo, isso se torna natural. Você acorda agradecendo, vive agradecendo, dorme agradecendo. Não porque sua vida é perfeita, mas porque você aprendeu a enxergar beleza mesmo nos dias nublados. E essa postura afasta quem só sabe reclamar, quem vive no piloto automático da negatividade. Essas pessoas não aguentam estar perto de quem brilha em silêncio, porque a sua gratidão escancara a amargura delas. Seu olhar calmo é como um farol que mostra a tempestade emocional alheia. E mais uma vez, você começa a deixar quem não te valorizava e sem ação. Isso não é mágica, é escolha. É uma filosofia de vida. É olhar para o mundo com mais lucidez e menos reatividade. É enxergar o outro com compaixão, mas sem abrir mão de si. E, principalmente, é entender que você não precisa devolver o que te feriu. Pode devolver o que te cura. Pode transformar o ambiente com sua presença e não com a imposição da sua voz. Gratidão é uma forma de poder. Um poder calmo, firme, que não precisa gritar para ser ouvido. E quanto mais você cultiva isso, mais começa a viver num estado diferente.
Um estado de clareza, de confiança, de contentamento. Você não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. E aqueles que antes tentavam te atingir percebem que, agora, é como se suas palavras batessem em uma parede de serenidade. Você não absorve, não devolve. Você transcende. E isso, meu amigo, é o tipo de vitória que não se vê, mas se sente. Mas e quando a vida te coloca contra a parede? Quando tudo parece desmoronar e as pessoas que você achava que estariam por perto somem? É aí que entra um conceito estoico fundamental. A resiliência. Não aquela resistência cega que finge que está tudo bem, mas a verdadeira força de se adaptar, de crescer no meio da dificuldade, de transformar dor em sabedoria. É como um bambu no vendaval. Ele enverga, mas não quebra. Ele dança com o vento, mas não se dobra para sempre. Ele volta, sempre volta. Você também pode voltar. Não importa quantas vezes subestimaram seu valor, riram da sua dor ou duvidaram da sua força. O estoicismo não te ensina a se vingar, te ensina a seguir mais firme, mais lúcido, mais inteiro. Você vai tropeçar, vai sangrar, vai duvidar de si. Mas mesmo assim vai continuar, porque você não está mais vivendo em função do aplauso, mas do propósito. E quem vive com propósito se levanta até mesmo quando não tem ninguém por perto para ajudar. Lembra daquele momento em que parecia que tudo ia desmoronar? Em que você pensou, eu não aguento mais? Pois é, você aguentou. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. Isso é força. Isso é resiliência. É a prova viva de que ninguém consegue apagar quem decidiu brilhar por dentro. Você pode não ter tudo resolvido, mas tem a coragem de continuar. E isso já te coloca num lugar que poucos alcançam. O lugar da persistência silenciosa, do renascimento diário, da evolução constante. Essa resiliência começa pequena. Às vezes, só conseguir levantar da cama já é um ato de vitória. Às vezes, não responder à provocação já é sinal de maturidade. Às vezes, o simples ato de respirar fundo e não explodir já mostra que você está mudando. E essas pequenas vitórias, somadas dia após dia, viram uma muralha. Uma muralha que não se constrói com gritos, mas com escolhas conscientes. Uma muralha que protege o que há de mais sagrado em você, sua paz interior. E claro, quem te via como frágil, como submisso, como bobinho, agora não entende mais nada, porque você ainda é gentil, mas não é mais ingênuo. Ainda é calmo, mas não é mais passivo. Ainda é aberto, mas agora sabe fechar portas. Essa transformação é poderosa porque acontece no invisível. Não, tem anúncio, não tem fogos, mas quem te olha com atenção percebe, tem algo diferente aí. E esse algo é o que faz toda a diferença. É aqui que a filosofia estoica mostra sua grandeza, porque ela não é teórica, ela é prática. Ela se revela no jeito que você responde ao caos, na forma como você se reconstrói depois da queda, no silêncio que você escolhe diante do ataque. Ela está no seu caminhar, na sua respiração, na sua decisão diária de não se perder de si. E cada passo seu, por menor que pareça, é um lembrete de que a verdadeira força é aquela que ninguém vê, mas todo mundo sente. Agora vamos falar de algo que muita gente confunde. A diferença entre ser verdadeiro e ser agressivo. Ser honesto não significa ser duro. Não precisa falar alto nem ferir para dizer a verdade. A honestidade que o estoicismo valoriza é aquela que vem com clareza, não com raiva. É aquela que mostra quem você é, sem precisar derrubar ninguém no processo. É como uma lâmpada acesa num quarto escuro. Ela ilumina, não queima. Quando você é transparente com suas palavras, suas intenções e seus sentimentos, você atrai respeito e não conflito. Ser honesto consigo mesmo é o primeiro passo. Admitir que errou, que cedeu demais, que se calou quando devia ter falado. Essa autoanálise não é fraqueza, é força. Porque só quem tem coragem de encarar o espelho é capaz de mudar de verdade. E quando você começa a viver de forma coerente com o que acredita, a sua presença se torna mais firme. Você não precisa mais ensaiar respostas, nem controlar versões.
Você simplesmente é. E isso traz uma liberdade que não tem preço. E quer saber? Isso incomoda. Incomoda quem vive de aparências, quem finge, quem manipula. Porque a sua verdade é como uma brisa limpa num ambiente abafado. E tem gente que não suporta ar fresco. A sua postura começa a desmascarar atitudes que estavam ali o tempo todo, mas você não enxergava. Quando você se alinha internamente, o que está desalinhado ao redor se revela. E às vezes dói, mas também liberta, porque você deixa de viver no automático e começa a escolher com mais consciência. É aí que a honestidade se torna sua armadura. Não uma armadura que te endurece, mas que te protege. Você pode errar, claro. Todos erramos. Mas agora, você assume, corrige, aprende, cresce. Isso mostra uma integridade que é rara e por isso tão poderosa. As pessoas começam a confiar em você, não pelo que você promete, mas pelo que você entrega. Porque sua palavra começa a ter peso, porque suas atitudes refletem seus valores. E isso, em tempos de tanta falsidade, vira ouro. Não é fácil manter essa coerência o tempo todo. Vai ter dia em que você vai escorregar, vai se irritar, vai querer voltar aos velhos padrões. Mas a diferença agora é que você tem consciência. Você sabe quando está se traindo. E essa lucidez é o seu farol. O estoicismo nunca exigiu perfeição. Ele ensina disciplina, intenção, constância. E viver com verdade é exatamente isso, um exercício diário de se manter firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. Com o tempo, essa prática se espalha para todas as áreas da vida. Você é honesto no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas que faz. Não vive mais de aparência, de agradar, de medo. Vive com verdade, com propósito, com serenidade. E quem te conhece começa a te olhar com admiração, até sem entender direito o porquê. Mas você entende, porque você sabe o caminho que percorreu até aqui. E mais do que isso, sabe o valor de continuar fiel a si mesmo, custe o que custar. Às vezes, tudo o que você precisa é dar um passo para trás. Não para desistir, mas para enxergar melhor. Quando você se afasta de uma situação, consegue ver com mais clareza o que antes estava embaçado. E isso vale também para as pessoas. Afastar-se de quem não te valoriza não é vingança, é sabedoria. É como sair de um quarto com cheiro ruim. Você não discute com o ar, você simplesmente abre a porta e vai respirar em outro lugar. E curiosamente, quando você some, muita gente aparece. Mas não se engane. O sumiço que causa efeito não é o dramático, o forçado, é o sumiço calmo, silencioso, digno, aquele em que você não avisa, não ameaça, não cobra, apenas some. Você sai de cena porque entendeu que o palco não era seu, porque finalmente percebeu que insistir é uma forma disfarçada de se diminuir. Que aí acontece algo poderoso. Quem te ignorava começa a notar sua ausência, porque quando você estava disponível demais, era fácil te deixar para depois. Agora, não mais. E é nesse ponto que a psicologia da ausência entra com tudo. O ser humano por natureza tende a valorizar o que perde, e mais ainda o que perde sem aviso. Quando você para de responder, de correr atrás, de insistir, cria um vazio, e esse vazio incomoda, porque ele é preenchido com dúvida, com falta, com silêncio. O outro começa a pensar: por que sumiu? Será que cansei a pessoa? Será que perdi algo valioso? E na maioria das vezes, sim, perdeu. Só que a grande virada é que agora você não está mais esperando ser notado. Você já entendeu que não precisa ser escolhido por ninguém para se sentir inteiro. A ausência não é uma estratégia para manipular, mas uma consequência da sua evolução. Você não saiu para chamar atenção. Você saiu porque se valorizou. E isso muda tudo. Porque quando a ausência vem de amor próprio, ela se torna presença em outro lugar, dentro de você. Nesse novo espaço, você se reencontra. Volta a ouvir sua própria voz. Volta a fazer coisas por prazer e não por obrigação. Volta a se cuidar, a se escutar, a se priorizar. E aí, sem perceber, começa a atrair o que realmente é para você. Gente que vê seu valor de cara, situações
que te nutrem e não te drenam. Escolhas que te elevam e não te prendem. A ausência que causava medo agora virou bênção, porque só quando você saiu da zona de ilusão é que conseguiu ver a realidade com olhos limpos. E se alguém ainda tenta te buscar, te chamar, te culpar, você já sabe. Não precisa mais voltar. Você seguiu em frente com leveza, com respeito por si, com um silêncio que grita maturidade, e esse é um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Aprender a se retirar sem se machucar. Entender que você não é ausência para ninguém. Você é presença onde importa. E a melhor parte é que agora, quem estiver ao seu lado vai ter que merecer. Porque você aprendeu. Presença é privilégio, não obrigação. Tem um momento em que você começa a ver com clareza que não dá para continuar carregando o peso dos outros, que tentar ser forte por todo mundo te esgota, te seca, te deixa vazio. E aí vem o clique. Você percebe que, para continuar de pé, precisa aprender a colocar limites até nas expectativas alheias. Porque enquanto você se anula para agradar, tem gente que nem percebe o quanto isso te custa. O estoicismo ensina: se não for bom para sua alma, não aceite. Não importa quem peça, nem com que tom. É forte quando você entende isso. Quando para de se torturar por não conseguir salvar o mundo. Porque o mundo só muda quando você muda por dentro. E é nesse espaço interno que começa a revolução silenciosa. Aquela que não precisa ser anunciada, nem aplaudida. Uma revolução que te reconecta com a sua essência, com aquilo que você quer de verdade, e não com o que esperam de você. E quem se acostumou com sua versão esgotada, vai estranhar a sua nova força. Essa mudança assusta, porque ela não vem com discurso, vem com atitudes, vem com nãos tranquilos, com ausências respeitosas, com decisões firmes. Você começa a sair de lugares onde antes se forçava a ficar. Começa a recusar convites que antes aceitava só para não desagradar. Começa a ser honesto com seus sentimentos, mesmo que isso incomode. E essa autenticidade, essa coragem de ser quem se torna um farol. Um farol que ilumina até quem ainda vive no escuro do próprio medo. Só que essa luz atrai e afasta. Atrai quem vibra na mesma frequência, quem reconhece seu valor, quem quer somar. Mas também afasta quem só sabia te manter por perto no desequilíbrio. Essas pessoas vão tentar te fazer voltar. Vão usar culpa, saudade, promessas. Mas agora, você sabe que não dá para se perder de si para não perder o outro. E essa consciência te salva. Porque quando você se respeita, começa a filtrar melhor. E o que antes te iludia, agora só te faz rir. A leveza de viver de forma coerente é uma das maiores conquistas do ser humano. É não precisar mais fingir, nem se forçar. É poder dizer não tô bem hoje sem culpa. É poder sumir um pouco para se reencontrar. É entender que cuidar de si não é egoísmo, é base. Sem base, nada fica de pé. E quem entender isso, vai te acolher. Quem não entender, que encontre outro palco. Porque você agora é autor da própria história, e não mais figurante no roteiro de ninguém. E talvez essa seja uma das maiores lições do estoicismo, a de que sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Que sua alma em silêncio vale mais do que 1000 desculpas vazias. Que seu valor não está enquanto você aguenta, mas enquanto você se respeita. E quando essa clareza chega, não tem volta. Você não se curva mais. Você caminha, em paz, com calma, e com a certeza de que merece muito mais do que aquilo que um dia aceitou por medo de ficar só. Agora imagina a diferença entre alguém que vive correndo atrás de aceitação e alguém que simplesmente vive sua verdade. O primeiro se molda ao ambiente, troca de máscara conforme a plateia. O segundo? Ele é como é, com quem for, onde for, e isso incomoda, porque gente autêntica desnuda quem finge. Quando você para de pedir licença para ser você mesmo, começa a atrair o que é compatível com a sua essência e repelir o que nunca teve a ver com você. E essa seleção natural é libertadora. No começo parece que você vai perder muita coisa, e vai mesmo. Mas olha só,
Tudo que se afasta quando você se encontra nunca foi de verdade. A falsa amizade, o amor condicional, a conexão interesseira, tudo isso evapora quando você decide viver com propósito. O que fica é o essencial. Pouco, talvez, mas sincero. E o que vem depois é diferente. Chega devagar, sem prometer demais, mas se firma com consistência. Porque você parou de aceitar o que te enfraquece e passou a sustentar o que te constrói. E não se engane, viver sua verdade não é fácil. Você vai ser mal interpretado, vai ser chamado de frio, de arrogante, de distante. Porque quem não entende limites confunde firmeza com grosseria. Mas você não está mais aqui para agradar, está aqui para viver em paz. E quem confunde sinceridade com ataque vai ter que reaprender a conviver. Porque agora você não engole mais sapo só para manter a mesa cheia. Você prefere comer sozinho com dignidade do que se alimentar de migalhas cercado de hipocrisia. Esse processo de recomeço é um renascimento. Você começa a fazer novas escolhas, mais conscientes, mais alinhadas, mais coerentes. O que antes era automático agora é pensado. O que antes era impulso agora é pausa. E no meio dessa mudança surge algo poderoso. Respeito. Não aquele respeito forçado, de medo ou imposição, mas o respeito verdadeiro, que nasce do exemplo. As pessoas veem sua postura, sua firmeza, sua calma, e aprendem com isso, mesmo que não confessem. Você vira referência, silenciosa, mas viva. E o mais bonito é que, enquanto o mundo grita para chamar atenção, você aprende a conquistar espaço, no silêncio. Um silêncio que não é ausência, é presença pura, que não precisa de palco para ser notado, nem de plateia para ser sustentado. É o tipo de presença que não se explica, se sente. Quem se aproxima percebe. Tem algo diferente ali. Uma força que não agride, uma firmeza que não esmaga, uma liberdade que não grita. Isso é raro. Isso é ouro. O estoicismo chama isso de viver conforme a natureza, ou seja, viver conforme sua essência, sem se corromper para caber, sem se dobrar para agradar. É ser quem você é, mesmo quando ninguém aplaude. É plantar raízes no próprio chão e florescer com calma, longe do barulho, longe da pressão. É confiar que o que é para você vai chegar e o que não for, vai sumir no tempo certo. E tudo bem. Porque você aprendeu a confiar no seu caminho. E isso agora ninguém tira de você. Tem uma virada poderosa que acontece quando você para de reagir a tudo que te atinge. E não é se tornar apático, nem fingir que nada te afeta. É simplesmente escolher o que merece sua energia. Porque vamos falar a real. Tem crítica que não merece resposta. Tem provocação que não merece reação. Tem pessoa que não merece nem um segundo da sua atenção. E quando você entende isso, começa a andar mais leve. Porque percebe que a paz que você procura depende muito mais do que você ignora do que você enfrenta. É quase como trocar o escudo por um filtro. Em vez de bloquear tudo com esforço, você simplesmente deixa passar o que não te serve. Um comentário maldoso? Passa reto. Uma indireta? Silêncio. Uma provocação? Um sorriso e um passo adiante. Não é fraqueza, é domínio. É saber que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com o que é pequeno. E o que é pequeno você deixa no chão. Porque agora você está ocupado demais construindo algo grande. Uma vida com sentido. E olha, esse tipo de calma causa um efeito curioso. Porque quando você não responde como esperam, você quebra o roteiro do outro. A pessoa joga a isca e você não morde. Ela se prepara para a guerra e você nem aparece. Isso deixa qualquer um perdido, porque o jogo só continua se você joga. E quando você não joga mais, quem dependia da sua reação começa a perder o chão. É como uma marionete que cortou os fios. Agora, você é quem decide os seus movimentos. A filosofia estoica fala muito sobre isso, sobre a importância de controlar aquilo que está nas suas mãos e deixar de lado o que não está. Não dá para controlar o que os outros pensam, dizem ou fazem. Mas dá para escolher o que você faz com isso. Dá para decidir se você vai se abalar
ou se vai respirar fundo e seguir seu dia. E essa decisão, por mais simples que pareça, é um ato de poder. Um poder silencioso, mas transformador. Aos poucos você vai percebendo que sua calma não é ausência de sentimento, é presença de maturidade, que seu silêncio não é vazio, mas plenitude, que sua postura não é distanciamento, mas foco. E as pessoas que convivem com você vão sentindo isso, vão te olhar com outros olhos, vão perceber que você não está mais disponível para qualquer drama, qualquer cobrança, qualquer desrespeito. E isso impõe um tipo de respeito que não se pede, se inspira. É nesse ponto da jornada que você começa a entender: sua paz é responsabilidade sua. Não dá para terceirizar, não dá para culpar sempre o outro. Quando você assume o comando da sua energia, tudo muda. Você escolhe onde pisa, com quem anda, o que ouve e o que cala. Você não precisa provar nada para ninguém, só precisa manter a mente clara, o coração tranquilo e a alma firme. E essa tríade, meu amigo, é o que te torna imbatível mesmo em silêncio. Chega uma fase da vida em que você para de correr atrás de quem vive te deixando para depois. A ficha cai. Você entende que amor que precisa ser implorado já nasceu fraco, que atenção que só vem quando você ameaça sumir não é atenção, é controle. E aí você muda. Para de escrever mensagens longas que nunca são respondidas. Para de oferecer presença a quem só te procura na ausência. Para de esperar da pessoa o que ela já mostrou que não sabe ou não quer te dar. E nesse silêncio, você se encontra. A beleza dessa mudança está no detalhe. Não tem grito, nem cena, nem discurso. Tem apenas a decisão silenciosa de não se desgastar mais, de não se entregar para alguém que te consome. E sem perceber, você começa a brilhar de outro jeito. Um brilho sem esforço, sem holofote. Um brilho de quem se ama, de quem se cuida, de quem aprendeu que a própria companhia é boa demais para ser desperdiçada com quem só aparece quando precisa. A partir desse ponto, algo mágico acontece. Você começa a atrair outras pessoas. Gente mais consciente, mais leve, mais recíproca, porque sua vibração muda. Você sai da carência e entra na abundância emocional. E isso é notado, até por quem te subestimou. Aquela pessoa que achava que você nunca teria coragem de seguir sem ela, vê que você não só seguiu como está melhor, mais sereno, mais focado, mais vivo. E aí vem o desespero, o famoso: o que aconteceu com você? E a resposta é simples: você acordou. Acordar é isso, é enxergar quem não te vê, é perceber quem só te queria por perto quando estava no controle. É descobrir que ficar em silêncio, às vezes, é o maior grito de libertação, porque você não precisa mais se explicar, nem se defender, nem esperar. Você só segue. E esse seguir é firme, é calmo, é definitivo, não por vingança, mas por amor, amor próprio. E o estoicismo ensina que esse amor é a base de tudo. Sem ele, qualquer afeto vira dependência, qualquer carinho vira prisão. E quando você vive assim, alinhado com quem você é, sua autoestima deixa de ser inflada por elogios. Agora ela é sustentada por escolhas. Você escolhe ficar longe do que machuca, escolhe andar com quem soma, escolhe dizer não sem culpa. E cada escolha dessa te fortalece. Você já não se contenta com pouco, porque aprendeu que merece muito, mas não muito em quantidade, muito em verdade, em profundidade, em paz. Você não quer mais presença forçada, quer conexão real. É isso que confunde quem um dia te teve nas mãos. Porque agora você não volta mais por saudade, nem por carência, nem por impulso. Se você volta, é porque vê sentido. Se fica, é porque há reciprocidade. Se ama, é porque ama em liberdade. E essa maturidade muda tudo. Não grita, não mostra, mas quem vê, sente. Porque quem se ama, transborda. E quem transborda, assusta quem só sabia sugar. Tem gente que não entende o seu silêncio, mas você não está mais no momento de explicar. Porque quem realmente te conhece, sente sua ausência, mesmo sem um aviso. E quem só te procurava, quando
Precisava, agora percebe que perdeu o acesso. Não por maldade, mas porque você cresceu. Cresceu tanto que já não cabe mais em laços apertados, em relações rasas, em trocas que não te alimentam. E isso incomoda, porque sua distância agora tem significado. Ela fala, ela pesa, ela diz tudo o que você cansou de tentar explicar com palavras, e é engraçado como a ausência certa causa mais impacto que 1000 presenças forçadas. Às vezes, só o fato de você não estar mais disponível vira um terremoto na vida de quem te subestimava. Eles achavam que você estaria sempre ali esperando, tentando, se doando, mas agora você está ocupado demais se reconstruindo. Está mergulhado em si, redescobrindo sua paz, regando suas próprias raízes. E quando a raiz está firme, não é qualquer vento que te arranca. Você virou árvore, e a árvore não corre atrás de ninguém. Só cresce. Esse crescimento não é visível de imediato. Ele acontece no invisível, no jeito que você escolhe não responder, no modo como você prefere o silêncio à explicação. É um amadurecimento silencioso. Um processo interno que aos poucos vai se tornando externo. Vai se refletindo na sua postura, no seu olhar, na sua paz. E quem convive com você nota. Não entende direito o que mudou, mas sente que algo está diferente. E está mesmo. Você mudou a forma de se relacionar com o mundo. E isso muda tudo. O estoicismo chama esse estado de autodomínio. A capacidade de ser firme sem precisar endurecer. De ser calmo sem ser passivo. De ser forte sem perder a ternura. Porque agora suas atitudes não vêm da necessidade de agradar, mas do compromisso com a própria verdade. E quem te via como frágil, agora começa a entender que sua delicadeza nunca foi fraqueza. Era escolha, era compaixão, mas até a compaixão tem limite, e você aprendeu a reconhecer quando o seu estava sendo ultrapassado. Você agora sabe quando sair, e mais importante, sabe quando não voltar. E essa decisão de não retornar aos mesmos lugares, às mesmas conversas, às mesmas dinâmicas tóxicas, é uma das maiores provas de evolução. Porque não é fácil. O apego puxa, a saudade chama, mas sua lucidez grita mais alto. E, dessa vez, você escuta. Escuta porque se respeita, porque aprendeu que ninguém te trata melhor do que você se trata, e isso, quando bem compreendido, afasta tudo que não vibra na mesma frequência. Então sim, você está mais seletivo, mais reservado, mais cuidadoso com a própria energia. E está tudo certo. Não é arrogância, é autoconhecimento. Não é frieza, é proteção. Não é indiferença, é amor próprio. E quem confunde isso, talvez nunca tenha se amado de verdade. Mas você aprendeu. E agora seu amor não é mais mendigado. Ele é oferecido com consciência, com limite, com valor. E quem quiser estar ao seu lado, vai ter que saber lidar com isso. Você já reparou como a maioria das pessoas tenta resolver tudo com pressa? Querem respostas imediatas. Decisões no impulso, sentimentos engolidos ou gritados sem filtro. Mas aí você escolhe outro caminho. Escolhe respirar, esperar, observar. E de repente, você começa a enxergar o que antes passava batido. Percebe que muita confusão se resolve sozinha quando você não alimenta o caos. Que muita coisa que parecia urgente, na verdade, era só barulho, e o silêncio vira sabedoria. Porque você não tem mais pressa de se defender, tem pressa de se preservar. Essa escolha incomoda, claro. Principalmente quem vivia te acelerando, te pressionando, te jogando em fogueiras emocionais. Agora essas pessoas sentem que você não está mais no mesmo ritmo. E não está mesmo. Você desacelerou. E ao fazer isso, encontrou um outro tipo de força. Uma força calma, estável, tranquila, que não se agita à toa, que não responde ao primeiro sinal de conflito, que não gasta energia tentando provar nada. Você parou de correr atrás do que não quer ser alcançado. E isso, ironicamente, fez muita gente começar a te seguir com os olhos. O estoicismo ensina isso com clareza. Agir com intenção. Não ser levado pelo impulso, mas guiado pela razão. Escolher o momento certo.
usar o tempo a seu favor, porque o tempo, quando bem utilizado, é um aliado poderoso. Ele mostra o que é verdadeiro, revela o que estava escondido, dissolve o que era só aparência. Por isso, quem domina o próprio tempo domina também suas emoções. E quem domina as emoções confunde quem vive de manipulação. Afinal, como controlar alguém que não reage mais como antes e você não reage mesmo, porque agora entendeu que não precisa, que o outro pode espernear, acusar, distorcer, e você pode apenas olhar, pode até sorrir em paz, sabendo que não precisa descer até aquele nível. Que responder seria como jogar pérola aos porcos, que gastar palavras seria dar palco para quem só quer espetáculo. E você não está mais no palco. Está na plateia da própria consciência, assistindo o mundo com olhos mais atentos, mais lúcidos, mais seus. Essa lucidez muda tudo, porque ela tira o véu das suas relações, mostra quem realmente está do seu lado, quem te respeita mesmo quando você diz não. Quem te acolhe mesmo quando você escolhe o silêncio. E, ao mesmo tempo, mostra quem só ficava por conveniência. Quem sumia quando você deixava de servir. Quem se irritava quando você colocava limite. Essas revelações podem doer, mas também curam, porque libertam você da ilusão. Que a verdade, por mais dura que seja, sempre será o solo mais fértil para recomeçar. E nesse recomeço, você não leva bagagem inútil, leva só o essencial, sua clareza, sua paz, sua firmeza, e a certeza de que não precisa ser entendido por todos para estar no caminho certo. Você precisa sim ser fiel a si mesmo, e isso basta. Quem ficar, ficará pelo que você é, e não pelo que você oferece. Quem for, que vá com leveza, porque agora você já entendeu. A pressa dos outros não dita mais o seu passo. Você anda no ritmo da sua consciência, e esse ritmo, sagrado, tem uma paz que só chega quando você para de insistir em ser compreendido por todo mundo. Porque, no fundo, nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interior. Tem gente que só entra para bagunçar, para testar, para drenar. E você percebe isso quando começa a escolher o silêncio não como fraqueza, mas como proteção. Você não se cala por medo, se cala por sabedoria. Porque aprendeu que nem toda conversa é ponte. Algumas são armadilhas, e que nem toda resposta alivia. Algumas apenas te prendem em ciclos que você já superou. E aí você começa a se afastar, não com raiva, mas com maturidade. Não para ferir, mas para cuidar. E esse afastamento é como uma poda. Você corta o que atrasa para florescer melhor depois. Algumas conexões vão murchar, outras vão florescer, mas o mais importante é que você está cuidando do solo. E quando o solo é fértil, quando tem autoconhecimento, limite, respeito, tudo que nasce ali tem mais força, inclusive você. Você nasce de novo nesse processo em silêncio, sem alarde, mas com raiz firme. O estoicismo chama isso de viver segundo a natureza, ou seja, viver segundo sua essência, parar de se moldar ao que esperam e começar a escutar o que você realmente sente. É trocar a necessidade de agradar pela coragem de se preservar. E olha, isso muda tudo, porque você não vive mais para convencer ninguém. Você vive para se manter inteiro, para dormir em paz com sua consciência, para caminhar sem carregar pesos que não são seus. E essa integridade, ela brilha. E quem enxerga, sente. Claro que vão tentar te puxar de volta. Vão usar culpa, saudade, memórias. Vão dizer que você está diferente. E você está mesmo. Porque agora você se escolhe todos os dias. Mesmo que doa. Mesmo que canse. Mesmo que às vezes dê vontade de voltar para a zona de conforto. Mas você não volta. Porque o preço de se abandonar já foi alto demais. E você aprendeu. Aprendeu que sua paz é cara. E que quem não sabe lidar com ela que não se aproxime. E quanto mais você se fortalece por dentro, mais começa a perceber o que realmente importa. Não é quem te aplaude, é quem te sustenta no silêncio. Não é quem te elogia na frente dos outros, é quem te respeita quando ninguém está vendo. Não é quem diz que gosta de você, é quem demonstra, com atitude, com cuidado, com presença. E tudo isso começa a ficar muito claro, como se um véu caísse dos olhos.
E o que era confuso agora é óbvio. Então você vai filtrando. Com amor, mas com critério. Com gentileza, mas com firmeza. Com empatia, mas com limite. E isso te protege. Protege seu tempo, sua energia, sua mente. E no fim das contas, você percebe que não precisa de multidão. Precisa de verdade. E ela, quando é real, basta. Porque o pouco com paz é muito. E o muito sem verdade é só barulho. E você não quer mais barulho. Quer profundidade, quer presença, quer paz. E é isso que você está construindo, dia após dia, em silêncio. Tem uma força que ninguém vê, mas todo mundo sente. A força de quem sabe esperar. Não aquela espera ansiosa que rói as unhas e aperta o peito, mas a espera serena, que confia no tempo, que entende que cada coisa tem seu ciclo. E quando você desenvolve essa paciência, você começa a viver diferente. As coisas não te tiram do eixo com tanta facilidade. As urgências dos outros não viram suas. As pressões externas já não entram mais na sua casa interior. Você virou guardião do próprio ritmo. E isso, meu amigo, é raro. Enquanto muitos querem tudo para ontem, você aprende que nem todo fruto nasce do dia para a noite. Que tem coisa que só floresce quando o tempo certo chega. E o mais bonito é que você para de se comparar. Não sente mais inveja de quem está na frente, porque entende que a sua jornada tem seu tempo, seu passo, sua paisagem. Você caminha com firmeza mesmo que devagar, e quem vê de fora às vezes não entende, porque hoje em dia quem não corre parece perdido. Mas você sabe, quem corre sem direção se perde. O estoicismo fala exatamente disso, de viver de forma atenta, sem ser arrastado pelas emoções momentâneas, de saber esperar a tempestade, passar antes de decidir para onde ir, de agir com sabedoria e não com desespero, e essa calma te diferencia. Enquanto muitos agem para reagir, você age para construir. Enquanto outros falam para se defender, você fala quando tem algo a dizer. Essa clareza é seu escudo, essa paciência é sua espada. E com elas, você se protege de um mundo que quer te apressar para te confundir. Claro que nem todo mundo vai gostar desse novo você. Tem gente que se acostumou com sua pressa, com sua urgência em resolver tudo, com sua ansiedade em manter todo mundo por perto. Agora que você escolhe esperar, silenciar, se preservar, essas pessoas se sentem perdidas, porque não conseguem mais te prever. E o imprevisível no mundo das relações manipuladoras é assustador. Você virou um enigma, e muitas vezes isso é o que mais fere quem só te valorizava, quando te controlava. Mas não se trata de ferir ninguém. Se trata de cuidar de si, de reconhecer que sua paz não pode ser negociada por pressa alheia, que o tempo é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com ansiedade emprestada. Você agora faz escolhas com base no que é real e não no que é urgente, e assim vai construindo uma vida com menos agitação e mais sentido, menos correria e mais direção, menos ruído e mais clareza. Essa clareza não vem de fora, ela nasce dentro. É fruto da disciplina, da prática, da reflexão, de aprender a dizer ainda não é hora sem culpa, de confiar que o que é seu não vai passar, de saber que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta e o tempo o melhor juiz. E quando você aprende isso, percebe que está se tornando exatamente aquilo que sempre buscou em outros, um porto seguro. E ser esse porto para si mesmo é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. Tem um poder escondido em quem aprendeu a viver sem fazer alarde. Sabe aquela pessoa que não se justifica o tempo todo, não exibe tudo o que sente, não precisa provar nada? Essa pessoa está em outro nível, porque enquanto os outros gastam energia tentando ser notados, ela simplesmente vive. E essa simplicidade, quando vem com consciência, vira uma força silenciosa que preenche qualquer ambiente. Ela não fala alto, mas é ouvida. Não exige respeito, mas recebe. Não corre atrás, mas atrai. E tudo isso vem de dentro, não de fora. Você também pode ser essa presença. Pode se tornar alguém que escolhe com cuidado as palavras, os ambientes, os vínculos,
alguém que não se abala com qualquer opinião, que não se perde na necessidade de ser aceito, que não entrega seu valor nas mãos de quem não sabe segurá-lo. Isso não é frieza, é clareza. É saber o que você vale e não abrir mão disso por elogios vazios ou promessas baratas. É viver com propósito, mesmo que em silêncio. E sim, isso mexe com quem estava acostumado com o seu barulho de carência. O estoicismo fala muito sobre isso. Agir com intenção e viver com integridade. Você não precisa mostrar que mudou. Sua mudança será sentida. Não precisa provar que amadureceu. Sua postura vai dizer tudo. O mundo está cheio de gente que fala bonito, mas age vazio. Você vai na contramão. Fala pouco. Age muito. Não perde tempo em discussões inúteis. Não entra em batalhas que já sabe que não valem a pena. Você aprendeu a se economizar, e quem sabe se economizar, se valoriza mais. Às vezes, a atitude mais poderosa que você pode tomar é não tomar nenhuma. É simplesmente observar. Deixar que o tempo revele o que precisa ser revelado. Que o silêncio traga as respostas. Que a ausência diga o que as palavras não conseguem. Quando você aprende a usar o silêncio como ferramenta, ele vira sua armadura. Uma armadura leve, mas impenetrável. Você está ali, presente, firme, mas inatingível, porque já não depende mais de aprovação, já não se alimenta de migalhas emocionais. E isso deixa muita gente desconcertada, principalmente quem se acostumou a te ver se explicando, se humilhando, tentando. Agora não mais. Agora você está em paz. E essa paz se espalha. Ela toca quem está por perto. Ela inspira, mesmo sem intenção. Porque o exemplo mais forte é aquele que não se esforça para convencer. Ele simplesmente é. E você, com toda a sua jornada de reconstrução, está se tornando isso. Exemplo vivo de serenidade em meio ao caos. Ser sereno não significa ser fraco. Significa que você já brigou demais, já gritou demais, já se perdeu demais e agora escolheu outro caminho. Um caminho de sabedoria, de escolhas conscientes, de presença real. Um caminho em que você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem correr para ser visto. Você apenas é. E isso, meu amigo, é o tipo de força que ninguém consegue tirar, porque ela não está nas palavras, mas na postura. E sua postura, agora, é de quem não precisa provar nada, só viver em paz. Tem uma vitória silenciosa que ninguém vê, mas você sente todo dia. É quando você acorda e, mesmo sem tudo estar perfeito, você escolhe continuar. Mesmo com dores, você se levanta. Mesmo com dúvidas, você segue. Não há medalha, não há aplauso. Mas há um sentimento dentro do peito que diz: você está fazendo o que precisa ser feito. E isso por si só já é grandeza. A maioria das pessoas desiste quando ninguém está olhando. Você não. Você continua. E esse continuar é sua força. Um passo de cada vez, mesmo sem plateia. Essa força é construída no detalhe, na escolha de não responder uma provocação, no não, dito com firmeza e serenidade, no silêncio, escolhido quando a discussão não vale a sua energia, no afastamento de quem só sabe sugar. Tudo isso é autocuidado em ação. Não é sobre viver isolado, é sobre entender que sua energia é limitada e precisa ser bem usada. E quando você começa a proteger isso, começa também a atrair o que está no mesmo nível de consciência. Gente que soma e não consome. Gente que respeita e não testa. O estoicismo ensina que aquilo que não está sob o nosso controle deve ser deixado de lado. Você não pode controlar o que os outros pensam, dizem ou fazem, mas pode e deve controlar como você reage. E quanto mais você se dedica a isso, mais percebe que sua vida muda. O caos ao redor pode continuar. As pessoas podem continuar tentando te tirar do eixo. Mas dentro de você, silêncio, estabilidade, clareza. É como se você tivesse encontrado um lugar dentro de si onde nada nem ninguém tem acesso. E esse lugar é sagrado. É nesse ponto que você entende que não precisa de grandes respostas, só de pequenas decisões, feitas com consciência, um hábito por vez, uma escolha por vez.
um não bem colocado, uma presença mais inteira, uma ausência mais honesta. E quando você olha para trás e vê o quanto já avançou, percebe que não precisa de permissão para seguir em frente. Tudo o que você precisava já está com você: discernimento, força, coragem e calma. E tem mais. Viver assim não significa que tudo vai ser calmo o tempo todo. Vão surgir dias difíceis, vão voltar velhos padrões. Mas agora você tem ferramenta, você tem base. Você sabe que não precisa reagir no impulso, que pode parar, respirar, pensar. Você já não se sente mais perdido nas tempestades. Você aprendeu a ser o próprio abrigo. E isso te torna mais preparado, mais firme, mais capaz de viver a vida com verdade, mesmo quando ela não é fácil. Então continue nesse caminho. Não se distraia com quem não te vê. Não se perca tentando provar o que já está claro para você. Quem precisar entender um dia entenderá. E quem não quiser, tudo bem. Porque você já entendeu que a maior validação vem de dentro. Que viver com coerência é mais importante do que viver para agradar. E que paz não é o que você encontra fora, é o que você cultiva dentro, todos os dias, em silêncio, com força, com dignidade. Se esse vídeo falou com você em algum nível, se tocou em algo que você estava guardando aí dentro, recomendo que continue sua jornada na playlist Ausência Estratégica. Lá você vai encontrar reflexões profundas sobre como o silêncio, o afastamento e o autocontrole podem se tornar suas maiores armas. Te espero lá, em silêncio, mas com presença.